Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. Pessoal, no vídeo de hoje estarei retomando alguns trabalhos aqui no canal da Arquivisa. Se você acompanha o canal, você sabe que fazia bastante tempo que eu não gravava vídeos aqui pro canal. Tive bastante mudanças pessoais na minha vida, então acabei tendo que me ausentar do canal, tendo que deixar as gravações de lado, mas agora a minha ideia é aos poucos ir retomando esses trabalhos, gravando, mostrando atualizações da nossa área do 3D, da renderização, e o nosso canal, mesmo estando inativo esse tempo todo, ele acabou atingindo alguns números interessantes, a gente está chegando ali ao número de 2.000 inscritos, por exemplo, é uma meta bem interessante, ainda que a gente não estava fazendo gravações, postagens mais atualizadas, o que a gente vai acabar retomando nesse momento. E para isso, para retomar, eu decidi trazer aí uma retrospectiva do SketchUp nos últimos anos. Que tipo de alterações, de atualizações que as versões 2020, 2021, 2022, 3 e 4 tiveram no decorrer dos anos. E eu te digo que são bastante mudanças, principalmente a mudança atual do SketchUp 2024, que é uma questão ali que muitos usuários do SketchUp sempre pediam há muito tempo, e a Trimble, a empresa ali do SketchUp, resolveu atender os pedidos, mudou ali algumas questões bem importantes e bem relevantes, Eu vou mostrar para vocês então no decorrer desse vídeo. Esse vídeo, no caso, ele é para você que ainda tem um SketchUp numa versão antiga, de repente lá uma versão abaixo de 2020, você ainda não viu motivos para estar atualizando o seu SketchUp, e eu vou dar alguns motivos bem interessantes com essa retrospectiva. Aqui para mostrar para vocês, eu tô com um SketchUp 24, aberto. Então, se você for um usuário de um SketchUp mais antigo, você já provavelmente está percebendo a interface diferente, beleza? O que a gente teve de mudanças então do SketchUp 2020? No SketchUp 2020, a gente tinha as layers, o nome dado, e elas mudaram para etiquetas. No caso, na tradução em inglês ficariam tags, Então é uma das modificações. Não mudou muita coisa, mudou mais a questão da nomenclatura mesmo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não gostaram dessa alteração. Uma outra mudança que a gente teve no SketchUp é a partir do momento que a gente seleciona um objeto da nossa cena, agora a gente pode usar essa caixa delimitadora desse objeto para pegar ele. Então a gente agora percebe que o SketchUp consegue fixar um ponto para mover através dessa caixa delimitadora. Isso é uma mudança então do SketchUp 2020. Outra mudança que foi implementada no SketchUp 2020 é quando você vai pegar um objeto e você está vendo o oposto desse objeto, a gente percebe que ele fica com uma certa transparência, Aqui a gente pode dar uma olhada nesse sentido aqui, a gente não percebe ele transparente, e conforme a gente vai vendo ele de costas, o ponto exato que a gente está ancorando para fazer o movimento de mover, ele está atrás do objeto, então ele dá essa transparência até para ajudar com que a gente fixe esse objeto em algum outro ponto que está à frente desse objeto. E um outro ponto que o SketchUp atualizou na versão 2020, se a gente vir aqui na nossa aba de visualizar, a gente agora tem essas duas opções, Quando a gente quer ver uma geometria oculta ou quando a gente quer ver objetos ocultos. Isso a gente não tinha essa separação antes. Por geometria oculta, a gente pode ver, por exemplo, essas linhas, essas a gente pode chamar de edges em outros programas, que seriam o que compõe a modelagem, todas as faces ali que vão compor a modelagem desse elemento, certo? Então a gente tem agora essa possibilidade de visualizar isso, assim como a gente também tem um botão separado agora para objetos ocultos. Aqui eu deixei uma outra poltrona igual a essa oculta, Se a gente quiser ver os elementos dentro de uma cena que estão ocultos, a gente pode ver dessa maneira. Um outro elemento também bem interessante que entrou na versão 2020 é a aba de estrutura. A gente tem aqui então algumas opções, A gente pode entrar dentro dessas opções, expandir, e dessa forma, quando eu tenho esse objeto aqui,
eu posso estar ocultando algumas coisas dentro dessa aba de estruturação. Então, digamos que eu não queira essa almofada aqui. Eu precisaria normalmente entrar dentro do grupo, ocultar ela ou até mesmo excluir ela, e dessa forma, né, eu posso entrar aqui e estar procurando qual que é a nomenclatura dela, né, no caso aqui ela está como default, e eu consigo ocultar da minha cena dessa forma sem estar entrando dentro desse grupo, né, só aqui por essa aba de estrutura. Achei bem interessante essa função. No SketchUp 2021, então, a gente teve, para começo de conversa, a mudança do logo do SketchUp. A gente tinha antes aquele logo vermelhinho, eu vou deixar aí na tela, e ele foi atualizado então para um logo azul, né, que conecta ali mais com as cores da empresa, da Trimble. Também vou deixar ele aí na tela. No SketchUp 2021, então, a gente teve algumas mudanças no sentido de salvamento dos nossos arquivos. Agora, basicamente, o arquivo fica 50% mais leve no salvamento, ele faz uma compactação desse arquivo. Não sei como eles fizeram isso, mas o importante, o interessante é que lá no Windows ele vai ficar a metade do tamanho. Outra mudança do SketchUp 21 em diante foi a possibilidade agora, aqui dentro da nova pasta etiquetas, né, a gente também agora pode criar pastas. Então, se eu for criar um layer 1, se eu for criar um layer 2, se eu for criar quantos layers eu quiser, e eu quiser colocar, por exemplo, esses 2 layers iniciais dentro de uma pasta para estar organizando eles de uma forma diferente, para criar uma organização melhor dentro dos elementos desse projeto. Então agora eu posso criar uma pasta aqui, tá? De forma que essa pasta eu possa estar arrastando essas layers aqui para dentro dessa pasta, abrindo aqui para visualizar. E no momento que eu quiser ocultar, então, eu posso estar ocultando esses layers dentro da pasta como um todo. Então isso pode nos ajudar a organizar melhor, né, ali os elementos de um determinado projeto. Uma outra mudança, então, que veio com o SketchUp 21 é a inclusão de alguns elementos, né, alguns blocos que são chamados de Live Component. Tá? Então esses objetos, quando você vem aqui na 3D Warehouse, por exemplo, a gente visualiza eles aqui, né? Eu já cliquei nesse botão aqui do Configure, né, para poder habilitar essas opções. Então aqui a gente já percebe que esse bloco ele já vem com algumas opções de modelagem. Ali aqueles elementos eu posso adicionar ou remover, tá? Aqui na questão algumas configurações do apoio dos braços, por exemplo, né? Está tudo em inglês aqui, mas é bem tranquilo de mexer. A gente consegue visualizar de uma forma bem fácil, tá? Então aqui, por exemplo, o encosto lá, ó, a gente já percebe que mudou a cor dele. A gente pode estar mudando esses elementos desse bloco antes mesmo de fazer o download dele. A partir do momento que eu faria esse download, então você já tem esse bloco atualizado para você usar nesse projeto. Lá dentro do SketchUp também, né, a partir do momento que você está usando um desses blocos de Live Component, você também vai poder editar esse bloco de uma forma bem semelhante ao que a gente tem aqui na 3D Warehouse. A partir então do SketchUp 2022, a gente tem agora a inclusão de uma caixa de busca. Então, se a gente colocar no nosso teclado Shift S, a gente tem agora uma caixa de busca para estar procurando algumas funções aí do SketchUp, caso isso possa te servir de alguma forma. Por exemplo, retângulo. Então agora eu posso desenhar um retângulo dessa forma. Claro que o retângulo é um comando bem comum e bem fácil de ser encontrado, né? Ele fica próximo aqui na nossa barra de ferramentas, mas caso tenha alguma função que você não está encontrando, né, você pode partir para essa opção de busca. Uma outra inclusão dessa versão do SketchUp é a possibilidade da gente usar uma seleção por laço. Então aqui, caso eu tenha diversos elementos numa cena e eu queira fazer uma seleção mais manual, né, selecionar apenas alguns objetos, eu posso estar usando esse tipo de seleção aqui, que é bem interessante também. Confesso que eu não uso, eu prefiro ali selecionar um objeto, apertar Ctrl e seguir selecionando o resto dos objetos que eu quero. E uma outra funcionalidade então que veio com essa versão é a possibilidade da gente aplicar layers a determinados objetos de uma forma um pouco mais fácil. Então esse objeto dessa cadeira, por exemplo, ele está dentro do layer sem etiquetas aqui, por exemplo. Se eu ocultar esses dois, não vai ocultar a cadeira, certo?
Se eu quiser mover, por exemplo, para o Layer 1, né, eu posso agora, com esse botão aqui, selecionar esse objeto que eu vou estar aplicando então ao nosso Layer 1. Aqui a gente até percebe, né, aplicar 1. Para dentro desse layer, visto que eu estou com ele selecionado. Então agora, se eu for ocultar esse layer, ele oculta esse nosso objeto. Outra possibilidade, eu não uso, mas caso você seja um escritório de arquitetura que você tenha costume de salvar várias cenas dentro de um arquivo, a partir do momento que você cria 2 cenas, né, você agora vai ter uma caixa de pesquisa para pesquisar, né, as cenas ali que você está precisando. No nosso SketchUp 2023, então, a gente teve algumas mudanças consideráveis também. Uma delas, a gente tem a questão das cópias inteligentes, né, que quando a gente vai mover um objeto, a gente clica Ctrl, a gente pode deixar esse objeto no lugar e tá criando cópias, só que a partir do momento que a gente termina esse movimento, a gente já não tem mais esse objeto, a gente precisa estar apertando Ctrl mais uma vez para seguir fazendo cópias. A alteração aqui do SketchUp 2023, no momento que eu vou mover esse objeto, eu vou clicar Ctrl, né? A gente já percebe que muda o desenho e agora eu consigo estar criando cópias sem precisar clicar no Ctrl novamente. Então isso aqui acaba auxiliando bastante para algumas composições. Uma outra função que veio aqui no SketchUp 2023 em diante é a possibilidade aqui nas nossas visualizações de a gente ter a vista de baixo. Então a gente tinha antes, por exemplo, a vista de topo, né, acima. Agora a gente consegue ver, por exemplo, de cima aqui e de baixo aqui. Certo? A gente consegue agora estar somando, claro, a vista com a câmera paralela. A gente pode estar usando esse tipo de observação para seja lá o que você for precisar, certo? Uma outra função presente nessa versão que eu considerei bastante interessante, tá? Poupa bastante tempo, é a questão do espelhamento, né? De fazer o mirror. O SketchUp não tinha nenhum botão assim. Normalmente a gente tinha que selecionar, clicar com o botão direito, e aqui a gente tinha a opção de a gente virar um objeto conforme um eixo. Agora isso aí foi transformado num botão de espelhamento. Então esse botão agora ele espelha dessas formas. Se eu quiser inverter nesse sentido aqui a poltrona, eu vou selecionar esse eixo, né? A gente já percebe ali que ele fez esse espelhamento. Esse eixo eu também posso estar movendo ele para algum determinado lugar, tá? Por exemplo aqui, fiz esse espelhamento dessa forma. Assim como eu também posso fazer um espelhamento com cópias, usando, por exemplo, esse eixo para cá. Eu vou dar um Ctrl e eu consigo estar criando dessa forma um outro objeto, mantendo um objeto inicial e criando a cópia com esse segundo. Isso aqui eu posso estar criando, por exemplo, uma composição de cadeiras numa mesa de jantar. Faço um lado da mesa, espelho para o outro lado e eu tenho minha composição pronta. Uma outra função presente no SketchUp 2023 é a possibilidade de controle de segmentos com Ctrl+, ou com Ctrl-. Então, se eu for fazer, por exemplo, um círculo, ou um arco, ou qualquer outro elemento que tenha segmentos, imediatamente após fazer esse comando, eu posso dar um Ctrl- para estar reduzindo os segmentos dessa forma, conforme vocês estão percebendo, né? Ou Ctrl+ para estar aumentando e suavizando esse objeto. Esse comando eu também posso fazer clicando nele por aqui e indo na aba de informações de entidade. Então aqui eu também posso fazer um comando digitando valores de segmentos que eu queira para suavizar esse objeto. E na versão atual do nosso SketchUp 2024, a gente tem uma visível alteração de ícones dos botões aqui do SketchUp. A interface do programa alterou. Eu confesso para vocês que eu não gostei dessa alteração, porque a gente acaba conhecendo o SketchUp como ele era antes. Os botões eles já são familiares, né? A aparência dos botões, e assim, de certa forma, a gente vai precisar ficar procurando até que a gente se acostume novamente com essa aparência, né, desses botões. Mas eu entendo o sentido de evolução do software, eu entendo que eles vão buscar para esse sentido. Eu aceito, mas fica aquele gostinho de aquela saudade ou aquela vontade de encontrar aquela mesma aparência nos botões, se é que você me entende. Uma outra função presente aqui no SketchUp 2024 é a opção aqui dentro de estilos
a gente tem agora a possibilidade de estar criando um Ambient Occlusion nesses objetos. Assim, então, agora a gente tem uma função que vai habilitar um certo sombreamento nesse bloco e numa cena como um todo, né? Então, isso aqui é um elemento que ele acaba dando mais realismo para um determinado objeto, para uma determinada cena. Eu confesso para vocês que para mim não vai ser usado para nada, porque eu não faço renderização dentro do SketchUp. Então, V-Ray, Enscape, de repente isso aqui tem até algum tipo de integração com os renderizadores. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que seja só uma visualização aqui para viewport mesmo. Tá com uma cena aberta aqui, tu vai habilitar uma oclusão ambiental, o Ambient Occlusion, para estar apenas criando uma cena e mostrando para o teu cliente, né? Eu acredito que seja para essa finalidade. E a mudança do SketchUp 2024, que mais, eu posso dizer assim, estava sendo aguardada há anos por toda a comunidade, né, que usa o SketchUp, é a possibilidade da viewport ser mais fluida, ainda que a gente tenha uma cena muito pesada. Eu não tenho uma cena pesada nesse momento aqui, mas o que geralmente a gente fazia nas versões anteriores do SketchUp, quando a gente tinha uma cena que estava muito travada, tá? Eu vinha, por exemplo, aqui na nossa aba de estilos, nessa primeira opção aqui, e a gente costumava desligar os perfis. Dessa forma, o SketchUp dava uma aliviada bastante grande e ficava muito mais fluido. Agora, você não vai mais precisar desligar os seus perfis, assim como se você quiser, por exemplo, habilitar sua geometria oculta, o SketchUp ele vai rodar de boa, ele vai rodar fluido, porque o motor dele foi alterado, a engenharia do SketchUp foi alterada. Isso aqui reforçando, é um pedido de praticamente toda a comunidade que usa SketchUp. Sempre causou muita dor de cabeça isso aqui na comunidade do SketchUp, e agora a gente tem essa alteração dentro do programa. E para melhorar essa questão de configuração, a gente pode, por exemplo, vir aqui em janela, preferências, aqui em gráficos, e aqui, por exemplo, a gente tem a opção anterior, que é o mecanismo gráfico clássico, presente então na versão 23 para trás, e usar o novo mecanismo gráfico. Provavelmente para você vai estar setado como usar o padrão do sistema, ou também você pode estar utilizando aí uma placa de vídeo para suportar justamente essa navegação dentro da tua viewport e ficar mais fluido com esse elemento auxiliando nessa navegação, certo? Como eu tenho uma placa de vídeo aqui consideravelmente boa, eu posso estar utilizando essa opção então para auxiliar nessa navegação dentro da minha viewport. Então, se eu tiver uma cena mais pesada, normalmente com vegetação, essa cena aqui ela vai manter bastante fluida. Certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha percebido quão grandes são essas atualizações das últimas versões 2020, 2021 até essa, principalmente na versão 2024, né, que a gente teve essa mudança do mecanismo gráfico aqui, como eu mostrei para vocês, porque acaba facilitando na questão do tempo, né? A gente percebe que principalmente a gente que trabalha mais com maquete eletrônica, o arquiteto ele acaba trabalhando bastante com isso também. A gente acaba ficando bastante tempo em função dessas maquetes, então qualquer tipo de tempo a mais que a gente consiga ganhar, até em questão de organização, como os layers, por exemplo, que eu mostrei para vocês anteriormente, influencia então na nossa produtividade e até mesmo na nossa qualidade de vida, né, como um todo. Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pretendo retomar as atividades do canal aos poucos, tá? De repente as lives daqui a pouco elas podem começar a retornar também. E se tu gostou desse conteúdo, então não se esquece de se inscrever no canal, deixar um curtir, ativa o sininho para não perder as próximas notificações aqui do canal. E a gente se vê nos próximos vídeos, então um abraço e valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.